Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela palavra de duas ou três testemunhas se decida a questão. Se os não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Palavra da salvação. Comentário Mateus 18, de 15 a 17. São João Crisóstomo. Depois de o Senhor falar com tanta veemência contra os que escandalizam, aterrorizando-os por todas as partes, a fim de que aqueles pelos quais os escândalos são cometidos não se façam preguiçosos a ponto de, desprezando tudo, incidirem em outro vício, o da negligência, e querendo ser poupados por tudo, incidam no orgulho. Aqui o Senhor os pressiona e ordena-lhes que se faça uma réplica, dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Devemos considerar que o Senhor, por vezes, leva aquele que causou tristeza até aquele que foi entristecido. Assim o diz: se te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5, de 23 a 24. E manda, por vezes, que aquele que sofre injustiça deve perdoar o seu próximo, segundo o que diz em outro lugar. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos quem nos têm ofendido. Mateus 6,12. Aqui ele imagina outro modo, pois não é o ofensor, mas o ofendido quem há de buscar a reconciliação. Como para o ofensor não seria fácil que fosse pedir perdão, por pura vergonha e embaraço, daí que manda ao ofendido que dê este passo, não sem mais, mas com o fim de corrigir o ocorrido. Por isso diz: vai, corrige-o. E não diz o Senhor: acusa, increpa, pede vingança, mas censura, quer dizer, recorda-lhe seus pecados, diz a ele o que sofres por causa dele, porque ele está tomado pela ira e pela vergonha, feito ébrio em um sono profundo. Por isso é oportuno que tu, que estás são, vás àquele que está enfermo. Por isso, preceitua àquele que sofreu a injúria, que censure e não ao outro. Porque quem ultraja o outro sofre mais facilmente a correção do ultrajado, sobretudo quando faz isso a sós. Não há coisa que mais aplaque o que ultraja do que ver que aquele que deveria procurar vingança mostra diligência por sua salvação. O Senhor manifesta nessas palavras que a inimizade é um prejuízo para ambas as partes, e por isso não diz que ele ganhou a si mesmo, mas que ganhaste o teu irmão, por onde vês que tanto tu como ele sofreram um prejuízo por causa de vossa discórdia. O que devemos fazer, se não conseguimos persuadir nosso irmão, dilo o Senhor com essas palavras: se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Quanto mais desavergonhado e teimoso for, tanto mais convém aplicar-se-á medicina, não à ira e ao ódio. O médico não desiste quando vê que a enfermidade não cede, mas é então que se prepara ainda mais para curar. Vê, pois,
como não devemos fazer essa reprimenda por causa da vingança, mas da correção. Atendido isso, não manda que em seguida se tomem dois, mas somente quando ele não quiser se corrigir. E nem mesmo nesse caso deve-se enviar a multidão contra ele, mas um ou dois, segundo o testemunho introduzido pela lei, que diz: tudo será verificado sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Deuteronômio 19:15. Que é como se dissesse: já tens um testemunho, porque fizeste tudo o que era da tua parte. Quer dizer, aos que estão à frente da igreja. O Senhor, não obstante, não nos preceituou jamais com respeito aos que estão fora da igreja. Uma coisa parecida a que nos preceitua aqui sobre a correção dos irmãos. Por quê? Sobre os estranhos, diz: se alguém te ferir na tua face direita, apresenta-lhe também a outra. Mateus 5,39. E Paulo também diz: porque é porventura a mim que pertence julgar aqueles que estão fora? 1 Coríntios 5,12. Porém, nos manda que censuremos os irmãos e deles nos desviemos. Comentário: Mateus 18, de 15 a 17. Santo Agostinho. O Senhor nos adverte que não devemos, uns com os outros, desprezar nossos pecados, não buscando coisas a repreender, mas vendo o que se deve corrigir. Devemos corrigir com amor, não com avidez de fazer mal, mas com intenção de corrigir. Se não fazeis assim, vós vos fazeis piores do que aquele que peca. Aquele, ao cometer uma injúria, fere a si mesmo com uma ferida profunda. Tu desprezas a ferida de teu irmão. Pior és calando-te que ele ultrajando. Com frequência, faz-se pouco caso de ensinar, advertir e, por vezes, censurar e corrigir os maus, seja por ficarmos enfadados com o trabalho, seja para evitar sua inimizade, para que não nos estorvem ou prejudiquem nas coisas temporais, seja naquelas que nosso desejo ainda cobiça, seja naquelas que, por nossa fraqueza, ainda receamos perder. Se alguém deixa de repreender ou corrigir os que agem mal, com o pretexto de esperar uma ocasião mais oportuna, ou com receio de que se façam piores, ou que sejam um impedimento para a vida boa e piedosa dos outros, ou que os firam e desviem da fé, não me parece que tudo isso se deva a uma paixão, mas a um princípio de caridade. Com muito mais razão, devem corrigir com caridade os chefes das igrejas, colocados à frente delas para perdoar, mas não lançando insultos contra os pecadores. E não estão isentos de culpas desse gênero aqueles que, mesmo que não sejam superiores, conhecem e não fazem caso de muitas coisas que deveriam advertir e corrigir naqueles com quem estão intimamente unidos pelo laço de uma vida comum, e não os corrigem por se evitar os inconvenientes que lhes resultariam por causa das coisas temporais de que usam licitamente, mas nas que se deleitam mais do que devem. Por conseguinte, quando alguém peca contra nós, devemos ter o grande cuidado, não por nós, mas porque é uma glória esquecer as injúrias. Mas esquecer a injúria cometida contra ti, não a ferida do teu irmão. Portanto, corrige-o somente entre ti e ele, trabalhando pela correção e poupando o sentimento de vergonha. Porque poderá suceder que ele, por causa do sentimento de vergonha, comece a defender seu pecado, e que tu,
querendo corrigi-lo, o tornes pior. Porém, diz o apóstolo, aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham medo. 1 Timóteo 5,20. De onde resulta que é necessário que saibas que em algumas ocasiões deve-se corrigir o irmão a sós e em outras na presença de todos. Escutai e vede o que é preciso fazer antes. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Por quê? Porque pecou contra ti? Como pecou contra ti? Se tu sabes que ele pecou e que foi secreto o pecar contra ti, deves buscar o segredo, quando corrigires as coisas em que pecou. Porque se só tu sabes que pecou contra ti, o corrigir-lhe diante de todos não é corrigir-lhe, senão delatar-lhe. Pecou, pois, teu irmão contra ti, e só tu o sabes. Então pecou realmente só contra ti. Mas se te injuriou diante de muitos, pecou também contra aqueles que fez testemunhas de sua iniquidade. É necessário, pois, corrigir diante de todos aqueles que pecaram diante de todos e em segredo os que pecaram em segredo. Distingue os tempos e põe-te de acordo com as Escrituras. E por que corriges ao próximo? Por que te dói que ele tenha pecado contra ti? Deus te livre. Se o fazes pelo amor quem tens a ti mesmo, nada fazes. Mas se o fazes por amor ao próximo, obras muito bem. Considera as palavras do texto, para ver pelo amor de quem o deves fazer, se pelo teu próprio ou pelo dele. As palavras são estas: se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Logo, para ganhar teu irmão, falo por ele. Recorda-te de que tu pereceste pecando contra o homem. Porque, se não havias perecido, como teria ele ganhado a ti? Pois que ninguém despreze a ofensa feita a um irmão. Isto é, não queiras, desde então, contar-lhe entre os teus irmãos, mas, no entanto, sua salvação não deve ser negligenciada. Porque tampouco contamos no número de irmãos os estranhos, ou seja, os gentios e os pagãos, e não obstante, procuramos sempre com cuidado a sua salvação. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 18 a 20. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Ainda vos digo que, se dois de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no nome deles. Palavra da salvação. Comentário Mateus 18, de 18 a 20. São Jerônimo. Porque o Senhor disse, se não ouvir a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Mateus 18, 17. E poderia acontecer que o irmão, desprezado deste modo, respondesse ou pensasse, de modo tácito, desta maneira: se me desprezas, também eu te desprezo. Se me condenas, também tu, por minha sentença, será condenado. Deu ele aos apóstolos um poder tal que não pode restar dúvida aos condenados por eles de que a sentença humana está corroborada pela sentença divina. Por isso diz, em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Ou, de outro modo,
tudo o que precede nos chamou à concórdia e, portanto, também promete um prêmio para que, com solicitude, apressemo-nos em direção à paz, uma vez que ele disse que estará no meio de 2 ou 3. Também podemos entender esta passagem em sentido espiritual, no sentido de que onde o espírito, a alma e o corpo estão de acordo e não estiverem na guerra das vontades que conflitam entre si, obterão eles tudo o que pedirem ao Pai. Porque é indubitável que, quando o corpo quer o mesmo que o espírito, a petição versa sobre coisas boas. Comentário Mateus 18, de 18 a 20, São João Crisóstomo. É de se observar que não disse ao primado da igreja: liga-te ao homem, mas, se atares, as ligaduras serão indissolúveis, como que deixando isso a seu juízo. Vê como o Senhor ata o incorrigível com ligaduras duplas, com a pena atual, quer dizer, com a separação da igreja, da qual já falou o Senhor quando disse: considera-o como um gentil, Mateus 18, 17, e com o suplício futuro de ficar atado no céu, a fim de que, com a multidão de juízos, se dissolva a ira do irmão. Ou também porque disse: será concedida por meu Pai, para demonstrar que ele concede ao mesmo tempo que o Pai acrescenta, onde se acham 2 ou 3. Mas não disse simplesmente, porque onde se acham 2 ou 3 congregados, mas acrescentou também, em meu nome, como se dissesse: se eu sou o motivo principal da amizade que alguém tem para com o seu próximo, estarei com ele, se for virtuoso no demais. Ora, por que os que concordam entre si não conseguem o que pedem? Primeiro, porque não pedem o que lhes convém. Segundo, porque não são dignos os que pedem e não cooperam com aquilo que depende deles. Por isso se diz: se 2 de vós, ou seja, os que levam uma vida conforme ao Evangelho. Terceiro, porque suplicam, exigindo a vingança contra aqueles que os entristeceram. Quarto, porque pedem misericórdia para os pecadores que não se arrependeram.